Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para falar sobre o caso Ingrid Vitória. Todo esse caso teve início em março de 2025 e abalou a tranquilidade da zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no sertão de Pernambuco. Isso quando a Ingrid Vitória, de apenas 13 anos, foi sequestrada durante uma carona que ela pegava junto com a sua mãe e com o seu irmão, com um conhecido da família. Então, um conhecido da família deu essa carona e tudo teve início aqui. Mas eu vou contextualizar todo esse caso para vocês, todos os detalhes do sequestro e também das investigações. Bom, o dia 25 de março começou como qualquer outro para a família da Ingrid Vitória. Ela, junto com a sua mãe, Adriana Gomes, de 32 anos, e seu irmão caçula, de 4 anos, estavam retornando de uma visita ao pai deles, em Curuçá, na Bahia, uma cidade próxima à divisa com Pernambuco. A mãe da Ingrid Vitória havia se mudado recentemente com seus 2 filhos. Já a Ingrid Vitória era considerada uma menina feliz, sorridente, alegre. Ela tinha apenas 13 anos e ela era uma menina que tinha amizade com todo mundo no colégio. E como ela era bem novinha ainda, uma adolescente, pré-adolescente na verdade, ela não tinha o costume de sair sozinha de casa, ela saía sempre com a sua mãe. Bom, naquela manhã, a Adriana aceitou uma carona oferecida por um homem chamado Joselmo Caldas da Silva, de 36 anos, que era vizinho do pai da Ingrid Vitória, que também morava em Curaçá, NH2, na Bahia. O Joselmo era um homem conhecido da família há bastante tempo, inclusive ele já havia dado caronas para toda a família diversas vezes no passado. Então a Adriana não viu nada de errado em pegar a carona com esse homem e ele insistiu bastante para que ela aceitasse aquela carona. E ela jamais poderia imaginar o que aconteceria no meio do caminho dessa viagem. Bom, acontece que por volta das 10 horas da manhã, os 4, a Adriana, a Ingrid Vitória, o irmão caçula e o Joselmo, estavam ali no carro com ele dirigindo e ele estava em direção a Santa Maria da Boa Vista. Aquele trajeto era bem rotineiro e conhecido tanto pela Adriana quanto pelo Joselmo. Mas a situação começou a ficar estranha ali dentro do carro quando o Joselmo desviou do caminho habitual. Ele pegou uma estrada de terra e de repente ele sacou uma arma que estava ali dentro do carro com ele. Neste momento ele anunciou o sequestro, falou que iria levar a Ingrid Vitória embora e agrediu a Adriana. Ele então parou o carro, pediu que todos descessem, ele pegou a Ingrid Vitória, colocou no porta-malas e tentou amarrar a Adriana com cordas. E essas cordas já estavam preparadas dentro do carro dele, o que nos faz acreditar que ele já havia premeditado todo esse sequestro. A Adriana fez de tudo para lutar contra aquele homem e conseguir salvar os seus filhos, mas foi muito difícil para ela. Ela resistiu bastante, gritou, pediu por ajuda. Ele então ameaçou atirar na boca dela caso ela continuasse tentando lutar e se continuasse gritando. E ele também estava bastante nervoso, desesperado e com pressa, com medo de ser flagrado cometendo aquele crime. Então ele nem conseguiu amarrar muito bem a Adriana com as cordas. E ele avisou que se ele não levasse a Ingrid Vitória com ele, ele iria levar o menino caçula para o meio da caatinga e atirar na cabeça dele. Isso se a Adriana não calasse a boca. Ela estava pedindo socorro, mas eles estavam em uma estrada de terra afastada que não passava nenhum carro. Então dá para imaginar o desespero dessa mãe diante dessa situação, se vendo em uma estrada de terra sozinha, com um sequestrador criminoso acompanhada dos seus 2 filhos. A Ingrid Vitória até pediu que a mãe não gritasse, porque o homem iria atirar em todos eles, é o que ele estava ameaçando fazer, mas a Adriana falou que não iria embora sem sua filha, que ela preferia morrer ali, mas não deixaria levar a Ingrid Vitória. Mas então o Joselmo, um homem com muito mais força, trancou a Ingrid Vitória dentro do porta-malas e a levou embora pelo meio da vegetação com aquele carro. E a Adriana ficou com seu filho caçula na estrada de terra. Ele tentou me amarrar, só que eu tava lutando. Ele queria... A senhora lutou, né? Eu rasguei a camisa dele ainda. Ele me amarrou aqui, só conseguiu amarrar aqui, mas não foi muito direito. Ele queria amarrar os pés, eu tava lutando com os pés. Ele jogou minha menina no porta-mala e meu menino tava lá dentro do carro ainda. Mas eu tava dentro do carro e ele tava atrás do carro assim, e a minha menina no porta-mala. Ele tirou a arma, disse que ia atirar em minha boca e não conseguiu amarrar direito, só arrastou a menina dentro do porta-mala e disse que se ele não levasse a menina, ia levar o menino pra Caatinga e ia matar.
E se eu não calasse a boca, eu estava pedindo socorro, gritando. Ele disse: se eu não calasse a boca, ele ia dar um tiro na minha boca. Aí minha filha se desesperou e disse: mãe, cale, ele vai atirar. Aí eu disse: deixe, meu filho, atirar em nós tudinho. Não tem nada não, mas não deixa ele levar você. Aí ele pegou e correu com o porta-mala ligeiro e arrastou ela. E ele amarrou um amarrado bem... Não foi muito corrado não, que ele não conseguiu amarrar. Ele estava com tanta pressa que não conseguiu. Aí arrastou a menina para dentro da caatinga. E eu peguei meu filho, com 4 anos. Aí, na hora que eu ia andando, ainda voltei. Peguei a bolsa e o celular e saí correndo para a beira da pista. Que era um lugar não muito perto da pista. Era perto da pista e não era. Uns 10 minutos mais ou menos para chegar. Aí com o menino, né? Pequeno que não conseguia correr. Então não foi na beira da BR não, ele entrou, né? Entrou dentro de Uma estrada, né? que quando chega no meio assim da estrada, não tinha... Parou, não tinha mais como passar não. A senhora quer dizer que ele conhecia bem o local, né? Eu acho que ele conhecia bem o local, que ele já viveu nessa região aqui e ele conhecia muito bem, que desde pequeno que ele vivia aqui, a mãe dele é daqui, ele vivia por aqui. Aí eu deixei meu filho, quando chegou perto, quase perto da pista, eu fui esconder com medo dele vir atrás de mim. Eu peguei, corri dentro da caatinga e deixei meu filho escondido na caatinga. Aí disse: meu filho, fica aqui que eu vou procurar ajuda na pista. Aí fui procurar ajuda na pista, mas ninguém me ajudou. Implorei, ninguém ajudava, ninguém parava os carros. Aí eu peguei e fui buscar meu filho, ele já vinha encontrando comigo. Aí deixou a bolsa, o celular, eu nem tive mais vontade de procurar, porque eu estava tão apressada. Aí carreguei ele, quando eu carreguei ele lá para a pista, aí eu fiquei implorando de novo, implorando, e todo mundo passava. Passei mais uns 10 minutos implorando e com medo dele vir de lá do coisa e olhava para a estrada. Aí foi que passou um carro, tipo uma van, aí parou, mas foi lá na frente. Aí já ia subindo. Eu pedi: por favor, me ajude. Ele disse que me ajude. Aí ele disse: aí eu parar e não vá não, me ajuda. Eu saí correndo com o menino. Aí quando eu cheguei lá, ele disse: o que foi? Eu disse: sequestraram a minha filha. Ele disse: entrar aqui ligeiro no carro. Eu entrei, mas meu filho. Aí ele disse: você quer dar queixa aonde? Eu disse: pode ser em Caraíba, pode ser que tenha polícia lá e tem um parente lá. Eu conheço meus parentes, tem lá e eu vou pedir ajuda lá. Aí ele deixou eu na pista, ele disse: vá. Eu cheguei, encontrei o povo, aí falei. Aí o povo chamaram a polícia, nós fomos pra lá de novo, fui mais meus parentes pra lá e foi isso que aconteceu. A vegetação ali da região é a caatinga. Ela então chegou a uma delegacia local em Santa Maria da Boa Vista, onde denunciou o crime e ali deu início às investigações. O sequestro ocorreu próximo ao povoado de Caraíbas, que é uma área rural bem isolada ali da região. E a Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso como sequestro e logo de cara mobilizou equipes para localizar a menina o quanto antes. A descrição da Adriana sobre o Joselmo, que era um homem moreno, de estatura mediana, conhecido da família, foi o ponto de partida para a identificação do criminoso. E a partir do relato da Adriana, a Secretaria de Defesa de Pernambuco fez uma operação de busca que envolveu diversas forças de segurança. Envolveu equipes da Polícia Militar de Pernambuco, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil e até da Polícia Militar da Bahia. Então todos foram acionados para ajudar nas buscas e o ponto de partida foi onde o Joselmo deixou a Adriana e o menino de 4 anos e levou a Ingrid Vitória. E por causa ali da proximidade da região, entre a divisa estadual de Bahia e Pernambuco, fez com que houvesse essa colaboração entre as forças dos dois estados. Ao todo, mais de 50 agentes foram mobilizados nas primeiras horas. Isso com o apoio de cães farejadores, drones equipados com câmeras térmicas que conseguem capturar calor humano ou então de animais para ajudar na identificação de movimento por zonas de mata e também um helicóptero do grupamento tático aéreo. As buscas iniciaram ainda na tarde do dia 25, se concentrando ali na área rural entre Santa Maria da Boa Vista e Orocó, onde e um pouco mais para frente foi encontrado o carro com a mochila dentro. E dentro dessa mochila foi encontrada uma carta perturbadora sobre a Vitória. Ali tinha um texto que parecia, na verdade, um ritual, uma invocação, escrito pelo Joselmo e citando a Ingrid Vitória.
Vitória. Estava escrito o seguinte, abre aspas, vai até a casa de Ingrid Vitória, não entre pela janela, mas sim pela porta da frente. Dê 3 aberturas no coração para que a Ingrid Vitória só pense em mim. Invoco o universo para que Ingrid venha até mim. Ingrid Vitória não vai ter sossego nem de dia nem de noite. Fecha aspas. Seguindo aqui a linha do tempo, na quarta-feira, no dia 26 de março, as buscas entraram ali no segundo dia, porque ficou muito claro que eles não poderiam estar dormindo diretamente na caatinga a céu aberto, porque à noite faz muito frio na região. E enquanto isso, a Adriana ficou extremamente abalada e ela precisou até de atendimento médico por causa de toda a situação. Houve também colaboração de toda a comunidade e isso foi essencial porque aquela região era bem isolada e o Joselmo poderia estar escondido em áreas conhecidas apenas pelos moradores locais, então foi essencial o auxílio da população neste caso. Sexta-feira, no dia 28 de março, um incidente bastante inesperado aconteceu nas buscas. Lembra que eu falei daquela carta onde parecia que ele estava invocando alguma coisa? Então, esse incidente parece que, de alguma forma, construiu uma áurea de mistério nesse caso. Bom, acontece que por volta das 3 horas da tarde, o helicóptero da Secretaria de Defesa acabou caindo no distrito de Caraíbas durante uma missão de busca. Sim, o helicóptero caiu ali durante as buscas e felizmente os 4 tripulantes que estavam ali dentro escaparam ilesos. Bom, até o fim do 4º dia não havia sinais concretos de onde os 2 poderiam estar e a investigação até agora tinha apenas encontrado um local em meio à caatinga que eles haviam comido aquelas frutas e um pouco mais para frente encontraram aquelas panelas que eu mencionei e uma área de difícil acesso. A polícia também localizou o carro do Joselmo, que é um Celta preto. E ali dentro tinha aquela mochila com a carta, com aquele ritual estranho, que parecia que induzia a Ingrid Vitória a se apaixonar por ele. Lembrando que a Ingrid Vitória tinha 13 anos e esse homem tinha 36. E aí no 5º dia de buscas, no sábado, dia 29 de março, finalmente houve um desfecho, porém um desfecho que ninguém queria para este caso. Bom, por volta das 2 horas da tarde, a polícia localizou o corpo da Ingrid Vitória em uma área de mata próxima à rodovia que corta o distrito de Caraíbas. Ela foi encontrada sem vida e ela estava a 7 metros do ponto de apoio das forças policiais. E a causa da morte, infelizmente, ainda não foi informada, mas segundo a perícia do ML, havia ferimentos na cabeça dela. Além disso, ali perto do corpo foi encontrada uma pedra, então existe a suspeita de que essa pedra teria sido usada como arma do crime, mas a causa oficial da morte ainda depende dos resultados do exame do IML. E horas antes do corpo da Vitória ser encontrado, por volta das 11 horas da manhã, a cerca de 900 metros de onde o corpo seria encontrado, a polícia localizou o Joselmo Caldas da Silva. Ele estava em outro ponto ali do distrito de Caraíbas e ele estava à margem do rio São Francisco e inicialmente ele reagiu à abordagem com disparos de armas de fogo e com isso os agentes revidaram. O Joselmo foi baleado e ele ainda foi levado com vida a um hospital em Santa Maria da Boa Vista, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A identificação do Joselmo como responsável pelo sequestro e também pelo crime contra a vida da Ingrid Vitória foi revelada pela polícia com base em provas materiais, como a mochila que encontraram dele, a carta, o depoimento da Adriana, que o reconheceu como sequestrador desde o primeiro momento aqui deste caso, então não há a menor dúvida de que ele é o criminoso. Ele tinha 36 anos, ele não possuía antecedentes criminais registrados, e a sua relação próxima com a família sugeria que ele conhecesse bem ali os hábitos da Ingrid Vitória. Ele sabia quem ela era, ele a conhecia. E isso pode ter de alguma forma facilitado o planejamento do crime. E também feito com que ele tivesse essa obsessão por ela, porque provavelmente ele tinha sérios problemas, esse homem. E claro que esse crime gerou uma comoção em toda a região. Mas eu vejo que esse caso ele não repercutiu tanto quanto o caso da Vitória aqui no país. Na verdade, o caso Vitória de Cajamar tomou conta dos noticiários e com isso o caso da Ingrid Vitória foi um pouco menos veiculado, mesmo sendo um crime tão cruel quanto o que aconteceu com a Vitória de Cajamar, e são muitos casos contra a vida de mulheres que aconteceram aí nos últimos dias.
Bom, a Ingrid Vitória tinha apenas 13 anos e ela foi vítima de um homem que tinha uma verdadeira obsessão por ela e, infelizmente, isso culminou em sua morte tão prematura. E o criminoso sequer pagou pelo crime, o que deixa esse caso ainda mais uma sensação de revolta. Acontece que o Joselmo teve uma morte relativamente rápida. Assim que ele chegou ao hospital, ele faleceu. Muito fácil para alguém que cometeu um crime tão cruel contra a vida de uma menina de 13 anos. Bom, em relação à morte do Joselmo, a Corregedoria Geral abriu uma investigação